Olá, bem-vindos a todas e a todos e a todas para esta sétima aula de vistas sobre filosofia contemporânea. Eu sou seu professor, Norman Madaras, com quem estamos circulando, explorando, desdobrando e invertindo as diferentes temporalidades nos quais a filosofia contemporânea tem desenvolvido desde uma marca no tempo que não para de se transformar. Isso é a especificidade da filosofia contemporânea e a maneira também que a filosofia contemporânea se mostra tão versátil a transformar sua própria concepção de tempo e ao fazê-lo, integrá-lo na sua visão acerca da filosofia. Nas primeiras aulas dessa disciplina, eu estabeleci várias das transformações conceituais que começaram a ocorrer no século XIX como preâmbulo e como exploração das precondições para que seja possível de falar de maneira não arbitrária, só porque corresponde ao nosso tempo presente, de uma nova periodização na produção filosófica. Não? Sabemos que isso é sempre um problema. Não? Sempre a partir do presente temos a impressão de estar contribuindo algo que os antigos não fizeram, nossos ancestrais não fizeram. Sem falar da impressão, a maioria do tempo profundamente falso, não? De contribuir com ideias não pensadas no passado e, portanto, assegurando um lado genial das nossas contribuições. Né? É difícil, evidentemente, nos estudos de filosofia, a se comparar como até doutorando de filosofia aos gênios do passado. E por esta razão, em muitos sentidos, estudar a filosofia é estudar os gênios passados. Mas nosso foco deseja ser mais voltado à questão do campo teorético, o campo das teorias, como são interrelacionados e também como o âmbito da proliferação de várias línguas, de várias tradições religiosas, a resistências também conceituais e políticas e a inovações organizacional vindo dos principais espaços de produção filosófica, por exemplo, o espaço da língua germânica, o espaço da língua inglesa, o espaço da língua francesa, com certos momentos também de devido reconhecimento aos espaços de produção em italiano, quando não no próprio português, nos coloca diante de um espaço em grande ampliação. Nosso objetivo, no entanto, é fazer um trabalho que não seja necessariamente comparativo, mas de seguir algumas dessas linhas que se formaram em relação aos diferentes espaços linguísticos, para que não seja simplesmente, para que a filosofia não seja simplesmente submisso a reconhecer a língua hegemônica como sendo a base a partir do qual a última referência teórica deve ser feita. O que eu quero dizer com isso? Vocês provavelmente já encontraram aqui no Brasil, provavelmente um pouco menos que nos países do G7, devido tanto à tradição quanto da arrogância cultural desses países, profissionais da nossa área que remetem como referência absoluta em função da coerência das contribuições teóricas feitas
a professores atuando em Oxford, o Cambridge ou até Harvard. Quando abordamos a filosofia a partir da produção por dentro da sua própria tradição, não podemos reconhecer a dominação de uma língua, uma tradição linguística sobre a produção filosófica. Ou seja, a filosofia que se pratica na França não é filosofia francesa, evidentemente. É a filosofia, como a filosofia praticada no espaço germânico não é a filosofia alemã ou áustrica, mas a filosofia. E da mesma forma, nada autoriza a filosofia de expressão inglesa a se colocar em cima dos outros tradições filosóficas para determinar como a filosofia deveria ser construído. Isto não é uma mera opinião informada minha, é uma constatação de fato. E por isso, chegamos hoje à nossa segunda aula sobre Alain Badiou e a construção de um sistema filosófico que não deve nada à tradição anglófona, inglesa, nem à tradição germânica. Estamos mergulhando num período bem específico de tempo, no qual o livro recomendado para a leitura, e que eu pretendo completar hoje nessa segunda aula, ou seja, Manifesto pela Filosofia, publicado em 1989, dá conta. Então, retirem seus livros, abrem ao capítulo 6 e 7 e iniciaremos nossa exposição novamente, mas dialogado nesta vez, que por meio de slides, desse livro que marca uma tentativa de organizar os diferentes descobrimentos ocorridos dentro do campo da filosofia, dentro do campo das ciências e da produção intelectual europeia, principalmente, e francesa, sobretudo, na perspectiva da possibilidade de ainda usar meios filosóficos para dar conta daquilo que está sendo feito em nosso tempo. Como indiquei na semana passada, ou pelo menos na última aula, Manifesto pela Filosofia foi publicado em 89 como introdução mais acessível ao projeto maior de Alain Badiou, publicado um ano antes, em 1988, como Lettres et l'Événement. Esse livro foi traduzido no Brasil como O Ser e o Evento. Indico o título como referência, embora tenha minhas razões a sugerir que événement seja traduzido como acontecimento. Eu discuto isto no meu livro O Múltiplo Sem Um. Manifesto pela Filosofia inicia-se, então, num capítulo que parece específico e possivelmente ultrapassado por tratar especificamente da produção intelectual francesa nos anos 80, no qual vários pensadores chegam a considerar que a filosofia estaria não apenas em um declínio, não apenas em estagnação, não apenas dispersado diante do crescimento da importância das ciências sociais, teóricas e aplicadas, e não apenas por ter sido corrompido por participar do nazismo,
na obra de Martin Heidegger. Não, a filosofia teria chegado a uma situação que Badiou, de apagamento, que Badiou vai considerar e classificar como devendo a uma situação de sutura. Então, gostaria de reevocar essa noção de sutura, percorrendo o título dos vários capítulos do livro e continuar na elaboração do sistema filosófico que serve ambos para demonstrar que a filosofia ainda existe, embora demonstrar de qual forma existe, não? E de qual forma seria interessante pensá-lo se quisermos reencontrar a força da filosofia, a força social e intelectual da filosofia. Ao mesmo tempo, de fato, Badiou, ao demonstrar, ao pleitear, defender a existência da filosofia no final dos anos 80, elabora as bases daquilo que se transformará num verdadeiro sistema filosófico, assim refutando várias teses de inspiração heideggeriana, particularmente, de que a filosofia não se manifesta mais na forma de sistema. Então, o Manifesto pela Filosofia oferece 11 capítulos para consideração. Primeiro, no capítulo que eu descrevi, temos o título de possibilidade. O segundo capítulo é intitulado Condições. Terceiro, modernidade. Quarto, Heidegger considerado como lugar comum. Quinto, nihilismo com um ponto de interrogação. Sexto, suturas. Oitava, a idade dos poetas. Em seguida, acontecimentos, questões, gesto platônico e, por fim, genérico. Para retomar o conceito de sutura, temos que lembrar que Badiou considera que a filosofia está sob condição, está condicionado, reconhecendo, então, desta forma, o gesto da análise transcendental, da formação da metodologia de Immanuel Kant, e o reconhecimento que existem operadores subjacentes à aparência que a filosofia teria a capacidade de tratar por não ser delimitado apenas a fazer análises quantitativas. Então, no caso da metodologia hegeliana, reconhecemos a lógica dialética em operação. Mas aqui, Badiou vai analisando justamente onde a filosofia tem mais contribuído e quais eram os contextos pré-existentes à interação da filosofia com seu tempo, com o tempo no qual ela se articulava. Ao considerar, então, a história da filosofia, ele conclui que, na verdade, se trata de 4 campos que preexistem, aos quais a filosofia está atraído como se fosse por relações magnéticas. Esses campos são o campo das ciências, denominado em Manifesto pela Filosofia, o Matema, o campo das artes, denominado no Manifesto pela Filosofia como poema, o campo da invenção política e o campo do amor. Então, esses campos apresentam um grande interesse à filosofia por serem os campos nos quais é possível atestar ou constatar que a verdade é produzida, ou seja, que os discursos, as teorias, as práticas são justificados como sendo os que devemos, aos quais devemos engajar-nos,
na base de que é a verdade que é produzido por meio desses discursos e teorias. Isso é plenamente reconhecível no que diz respeito à produção de teorias científicas. Certamente está na base das expressões de amor e da construção, então, de uma figura que responde a amor, ou seja, uma figura do dois que se vincula a essa construção. Na verdade, para iniciar a questão do genérico aqui, podemos já levantar a observação de que não é, no primeiro momento, nem o acontecimento, nem a verdade que interessa Badiou em questões prioritárias no que diz respeito ao seu argumento que, de fato, confirma a existência contínua da filosofia. É a formação de uma teoria do sujeito baseado sobre efeitos de subjetivação que ocorrem dentro dessas condições. Como isso acontece? O que significa sujeito aqui? Houve muita discussão em torno da escolha que Badiou fez de chamar esses fenômenos que são recorrentes, embora não contínuos, pelo menos não no sentido em que vamos vê-los desenvolvidos. Mas houve muita discussão sobre a propriedade do termo sujeito para descrever o processo de uma série de condutas e de justificações que são reações a uma crise profunda que toma posse da maneira em que a condição está organizada no estado de normalização social, teórico, político ou amoroso. Então, já encontramos algumas noções que necessitam uma explicação. A situação de operação e de aproveitamento da produção intelectual, tal como pensado pelos processos de produção de verdade, são reconhecíveis socialmente. São reconhecíveis a tal ponto que se estabelecem como o estado normalizado das coisas. Então, a verdade tem certamente sua utilidade, tanto quanto que tem a falsidade. Mas o que interessa a filosofia é como, quando encontramos, nas raras ocasiões, a manifestação de um novo modo de viver, uma nova maneira de sentir e viver o amor, uma nova maneira de fazer arte, uma nova proposta para organizar-se politicamente. É uma nova atitude no que diz respeito à produção científica, sempre diz respeito a verificar a novidade contra as verdades que são produzidos no mesmo movimento em que manifesta-se sua novidade. Então temos aqui uma configuração que está extremamente imbricada. Não existe um acontecimento fora de uma condição. O acontecimento ocorre dentro de uma condição e uma condição se encontra dentro do estado da situação. Não existe uma verdade que não seja, nos seus primeiros pronunciamentos, denotado, orientado a denotar o que um acontecimento implique. Então, a verdade
na sua primeira manifestação, em termos de uma nova configuração teórica, está sempre vinculado ao fenômeno que desejamos trazer à aparência. Essa desejamos, porém, não expressa nada de particularmente evidente na configuração dessa teoria. Porque quando se trata de um espaço de vivência, de produção, desencadeado por um acontecimento, estamos numa dimensão que não é plenamente reconhecível. Essa dimensão que não é plenamente reconhecível implica que não seja plenamente pensável enquanto tal. Então, um acontecimento é definido literalmente como sendo uma ruptura que acomete a condição e acomete o que foi normalizado na história daquelas formas de novidade que foram reconhecidos e integrados, assim contribuindo a compor o que é o estado normal das coisas. A proposta de Badiou é identificar esse processo como sendo o mesmo nessas 4 condições. Aliás, a filosofia se relaciona às 4 condições de maneira devido ou relacionado à sua compossibilidade, ou seja, até os anos 80, particularmente na prática na França, houve muita contestação sobre os modelos que poderiam servir à filosofia para fundamentar o que seria o lugar em que se manifesta a alteridade e a diferença. O modelo trazido, então, por Badiou não estabelece nenhuma competição externa entre as diferentes condições. Ou seja, se uma orientação mais científica desaprova das artes por faltar verdades, e que a arte estaria sui generis, um modo de usar o falso para expressar algo da ordem que toca a sensibilidade. Isso não está entre as preocupações dessa visão sistematizada das condições. Então, essa visão confere à produção artística o estatuto de verdades, como confere à condição amorosa e à condição política. Então, a organização do sistema circula em torno dessas condições. Mas de onde vem, então, o acontecimento? O acontecimento, por definição, sendo uma ruptura no estado da situação, remete a uma outra dimensão de ser. E essa dimensão é a dimensão que simplesmente Badiou chama a situação. É a situação de base. É a situação em relação ao qual somos elementos tão integrados que nem possuímos os meios para identificar onde poderiam se encontrar os limites dessa situação. Por outro lado, o estado da situação é um processo de normalização, de configuração e, após encontrar várias condições empíricas e históricas reais, concretas, pode entrar numa situação de reificação. Nesse caso, então, o
que a tradição denomina sujeito, que é essencialmente definido a partir do conceito de identidade, não corresponde mais à teoria que Badiou está articulando. Ou seja, a partir dessa visão sistematizada da filosofia, existem processos de subjetivação tanto nas ciências quanto nas artes, no amor e na política. Aliás, ele já tem um nome. Nas ciências, são as teorias. Na arte, conjunto de obras. Na política, é a organização. E no amor, é o dois do amor. Um dois irredutível à unidade. Um dois que não é subdividido, não é resultado da somação de duas unidades. Então, temos aqui 4 nomes na tipografia da atribuição de referências ao processo de sujeito que reage, que surge a partir daquilo que Badiou designa como a nomeação de um acontecimento. A nomeação de um acontecimento, seja seja na forma mais primária de um deíctico, isto aconteceu, por exemplo. Eu vi alguma coisa. Se for reciprocado entre diferentes animais humanos, provoca um processo de verificação e de constituição de condutas que adquire e obtém nessa sistematização do processo filosófico o nome de sujeito. Portanto, é necessário, não obstante a posição de Badiou, entender que a teoria do sujeito genérico, que corresponde, então, ao capítulo 11 do Manifesto pela Filosofia, remete a 4 formas irredutíveis, a partir do seu conteúdo, de sujeitos. O sujeito da ciência não se identifica ao sujeito da arte, nem ao sujeito do amor, nem ao sujeito da política. Como chegamos a identificar uma base comum entre essas formas? Pela operação puramente formal desencadeado por um acontecimento. No capítulo 8, intitulado Acontecimento, e no capítulo 8 são discutidos várias formas de acontecimento para evitar que seja identificado a acontecimentos históricos. Talvez seja por isto que existe também uma insistência presente a usar evento como tradução de événement. Eu não sei exatamente porque não encontrei defesas que fazem valer evento como uma tradução adequada de événement. Mas événement certamente não se reduz a acontecimento histórico em francês. Então, acontecimento parece mostrar com uma força maior o caráter aleatório, contingente dessa mudança na continuidade das operações e das condutas ocorrendo dentro de uma condição e dentro de um processo de sujeito já estabelecido, talvez estabelecido há milenares. Então,
A partir do momento em que o acontecimento é identificado como sendo a base de um reconhecimento primordial em uma das condições, constata-se, ou conclua-se, que naquela condição, de fato, reconhece-se a existência de acontecimentos. E isso vai servir também a reforçar essa distribuição dos 4 campos. Em cada um dos campos, não apenas a verdade é valorizado antes de qualquer funcionalidade da falsificação ou do ficcionamento, a verdade está usada como sendo a base para identificar o acontecimento por um outro, e desta forma, a verdade se manifesta na sua transparência formal em uma distribuição universal que não muda em relação de quem está falando e ainda menos em relação a quem está possuindo o poder. A verdade, em outras palavras, como escreve Badiou, é a mesma para todos. Isso diz respeito à sua definição, mas também isso não é suficiente, devido ao fato que qualquer termo a partir da sua definição é a mesma para todos, a partir de uma definição axiomaticamente estabelecida, ou seja, uma definição que sobrevive a todas as objeções e tentativas de refutação, uma definição reduzida e simplificada à sua mera constituição formal. A verdade, no entanto, é mesmo para todos, porque é apenas a verdade que conduz ao reconhecimento do acontecimento a partir da base da sua nominação para todos que entram no escopo desencadeado pelo acontecimento. Esse espaço de discussão, de debate, de contestação, porque certamente não se caracteriza aqui e não se trata aqui de impor uma dogma em torno de como a verdade está vivenciado pelos animais humanos que desejam se informar em torno do acontecimento. O espaço é um espaço de discussão, mas é um espaço no qual a discussão transforma e constitua uma nova maneira de ser, que será a base dessa noção de sujeito desenvolvido em sua plena sentido no capítulo 11, no título de genérico. Até agora, talvez vocês estão pensando e preocupados com o fato que ainda não mencionei nada sobre a tese segundo a qual a ontologia é a matemática. Não mencionei nada porque queria, no primeiro momento, articular a partir das categorias o que seria esse espaço ontológico e como devemos adaptar também a denotação desses termos à proposta do sistema feito por Badiou. A ontologia remete especificamente ao que eu estou descrevendo, ou seja, a articulação de um modelo geral que suspende o conteúdo específico, simplificando esse conteúdo específico, as bases distribuídas entre as 4 condições. Frequentemente eu gosto de usar o diagrama dita gama
introduzido por Badiou em 1990 e de qual eu fiz muito uso nas minhas diferentes aulas sobre Badiou, no qual identificamos numa distribuição espacial o acontecimento e como o acontecimento desperta, então, o sujeito e como o sujeito se constitui a partir de verdades e como a verdade, a produção da verdade, está envolvido no processo sem fim, mas cuja forma negativa pode ser denominado, tomando emprestado o termo de Samuel Beckett, de inominável. Então, essa circulação não tem limites, não existe um momento em que o sujeito se manifesta. De qualquer forma, não tem um sujeito, sempre tem 4 sujeitos. Mas o modelo constituído serve a verificar se o sujeito constituído em relação a uma das condições ainda se mantém no horizonte aberto pelo acontecimento, ou se este sujeito foi corrompido pelas pressões e tensões vigentes no estado da situação. Aí encontramos uma dimensão do sistema que não está presente no manifesto pela filosofia, mas gostaria de apresentar rapidamente aqui, porque esta parte da reconstituição, tanto de uma teoria do sujeito quanto de uma ontologia, deve responder às críticas fundamentais realizadas por Emmanuel Levinas e Jacques Derrida contra o caráter solipsístico do sujeito, ou seja, do caráter do sujeito, de uma estruturação interna do sujeito que essencialmente nega a existência do outro, do diferente irredutível. É verdade que numa afirmação que estabelece um peso, e fornece um peso à afirmação positiva e constitutiva da teoria, é possível já dizer que o sujeito, nessa reconfiguração, é o veículo da diferença radical, por ser justamente constituído não a partir de uma estrutura, mas a partir de multiplicidades irredutíveis. O que são multiplicidades irredutíveis? Aí vem toda a importância da teoria dos conjuntos. Ou seja, um conjunto é composto de elementos, tal como de partes, subconjuntos. Um dos subconjuntos presentes em qualquer conjunto é o conjunto, ou a parte, o subconjunto, vazio. O conjunto vazio não é um elemento. Então já encontramos uma anomalia constitutiva dos conjuntos, no qual é possível identificar a presença constitutiva em todos os conjuntos de um subconjunto desprovido de elementos. Como isso é possível? Mas é justamente esse caráter paradoxal que permita ao conjunto de se subtrair a tentativas de unificar todas as suas categorias acerca da pressuposição primordial dos números naturais. Ou seja, se um elemento for 1, então como atribuir
o subconjunto uma unidade, já que não possui elementos. Essa ruptura entre a unidade e o nada, a unidade e o vazio, está na cerne de uma decisão de axiomatizar algumas das ideias fundamentais da teoria dos conjuntos para, então, instrumentalizar a teoria dos conjuntos para definir o que são os principais objetos, ditos objetos aritméticos. Ou seja, a teoria dos conjuntos serve para definir os números naturais. E serve a definir os números naturais não mais por meios platônicos de atribuir o caráter de uma ideia suprema a qualquer número natural. Isso sempre criou problemas no âmbito da discussão em torno da identidade dos números naturais. Lembram-se que pensava-se até o século XIX que os números naturais foram criados por Deus, enquanto os outros números foram ou resultaram da inventividade humana. Aqui, os números naturais não serão mais atribuídos em termos da sua origem a uma fonte divina, mas também não serão reduzidos a uma mera fonte empírica fisicalista em quantidades. Ou seja, 3 seria a identidade de 2 conjuntos compostos de 3 quantidades. Embora aí podemos identificar algumas das bases, algumas das termos lógicas que vão contribuir a identificar a identidade e a equipotência, a equivalência, em outras palavras, e a equipotência entre 2 conjuntos diferentes. Então, 2 conjuntos serão ditos equipotentes na medida em que possuem o mesmo número de elementos. E serão ditos equivalentes quando compartilham os mesmos elementos, além do mesmo número de elementos. O que encontramos nessa axioma da extensionalidade é uma maneira de estabelecer a noção de identidade usando os instrumentos da teoria dos conjuntos ao invés de uma definição que passa pela língua natural, cujos defeitos, nesse sentido, certamente não são lógicos, como são empíricas. A língua natural é uma mescla quando se trata de objetos e de sujeitos, das atribuições formais e materiais pelo qual nossa representação, ou no qual nossa representação do mundo depende. Aqui revertemos a uma linguagem formal, ou seja, a axiomatização, a axiomática da teoria dos conjuntos, para assegurar o caráter irredutível do ser desse sujeito que estamos discutindo aos componentes de um estado da situação normalizado e prestes a ser representado para qualquer um que faz parte desse escopo. Então, a teoria do sujeito, genérico especificamente, depende de uma articulação que passa pela teoria dos conjuntos para assegurar justamente que não se identifica especificamente com um ser que se manifesta na medida em que se afasta da alteridade. Isto remete a
situação de Heidegger novamente, mas uma situação que rompe com a hermenêutica heideggeriana, que é realmente o espaço no qual Levinas e Derrida vão identificar as falhas do programa de uma ontologia diferencial, tal como manifestado nos primeiros capítulos da introdução a Ser e Tempo. Levinas, como sabemos, forçou o descoplamento da ontologia ou da filosofia primeira com uma ontologia que pressupõe a identidade. Porém, ele verificou que, mesmo tendo sido afastado de uma redefinição do ser a partir da sua identidade, como na ontologia aristotélica, porque Heidegger coloca o ser tanto quanto a existência na dependência da diferença radical que não remete a nenhuma identidade. E a diferença radical que é a fonte gerativa de uma identidade que o ser obtém é uma identidade que a existência obtém. Porém, ao decidir a favor do uso de uma hermenêutica que não aplicou ainda as bases da ontologia, mas se deixou contrapor ou superimpor a ontologia diferencial, o funcionamento de uma teoria do significado acumulado em camadas, sem nenhuma corte diferencial nesse processo acumulativo, Heidegger repetiu a pressuposta da vigência da identidade como princípio a partir do qual as diferenças foram estabelecidas no decorrer da identificação dos diferentes existenciais que são constitutivos do Dasein em Ser e Tempo. Então sabemos que Levinas introduziu a necessidade de assegurar a recepção e o reconhecimento da alteridade radical a partir da deslocação da posição do sujeito com o primeiro pronômio da língua natural, introduzindo então a dependência na segunda pessoa da conjugação, sendo a segunda pessoa sempre aquele a partir do qual a primeira pessoa vai se constituindo por resultado de um relacionamento entre essas duas posições que não tem nenhum fundamento além da constante verificação da presença dos dois componentes na relação. Essa constante verificação, esse constante cuidado do outro, essa constante resistência a reduzir o rosto a uma representação é o que Levinas entende pela ética e pela fundamentação articulado formalmente, logicamente, da ética originária. Ele contesta a longa tradição ocidental, particularmente fundacional do cristianismo, de que a ontologia trata do ser enquanto identidade. O ser permanece ainda mais profundamente vinculado a outro, permanece
é ainda mais vinculado à diferença irredutível. Badiou precisa, então, assegurar que a ontologia do sujeito genérico respeita esse desafio, o que ele fará por meio do uso desse lexicon proveniente da matemática, que é a verdadeira arquiescrita da diferença radical, aqui se manifestando por meio da lógica da multiplicidade, ou seja, da lógica do múltiplo sem um. Então, no que diz respeito à sua identificação com o gesto platônico, o que encontramos aqui é a transformação da doutrina do mundo das ideias em termos de um mundo de multiplicidades irredutíveis. Platão é importante como referência por identificar que a verdade circula sempre anteriormente às intervenções filosóficas. Na verdade, é a verdade na sua manifestação compulsiva nos campos diferentes que vão construir ciências particulares que constitua a filosofia enquanto tal. Então, a atração que a filosofia tem com a verdade é compreensível, sendo que a verdade, se quiser, funciona um pouco como mãe da filosofia. No entanto, a filosofia, no decorrer da sua história, tem recusado a estabelecer-se numa posição autônoma com a verdade tal como se manifesta concretamente. É o diagnóstico de Badiou sobre a situação na França, na filosofia francesa nos anos 80. Ou seja, a filosofia contém uma certa desejo intrínseco de voltar a ser apenas verdade e não uma articulação dos campos separados em que a verdade obtém sua variabilidade. Esse momento de se identificar como sendo a verdade, tal como produzido numa condição, é o que Badiou denomina a sutura, a suturação, fazendo com que a filosofia considera ou desconsidera o filtro que lhe permita se separar das condições, que é o filtro ontológico, para considerar que uma verdade particular é a verdade do ser enquanto ser. O que fazer, então? Dessuturar a filosofia. E por completar, trata-se de uma dessuturação desse tipo no capítulo 7, enquanto Badiou aborda a idade dos poetas. Esse capítulo é uma provocação, mas também uma lembrança, no sentido platônico em várias dimensões. Sabemos que Platão foi o filósofo que, na sua constituição das bases teóricas e conceituais de um Estado eticamente fundamentado, a politeia na República, encontrou boas razões para expulsar uma certa categoria de poetas da ordem justa, dessa nova configuração política. Esses poetas eram os poetas épicos, os poetas, ou seja, os dramaturgos que escreveram as tragédias. Platão, no entanto, depende da arte, como ele depende também dos poetas líricos e, finalmente, dos poetas
músicos que serão convocados na contestada livro 10 da República, contestada quanto à sua autoria, né? No entanto, que segue e justifica sua anexação, seu funcionamento como anexo à República, na medida em que segue uma conclusão logicamente possível. E esse sistema de garantir e valorizar por meios lógicos é bem específico a abordagem que fazem os filósofos franceses, de modo geral, especificamente aqueles que passaram pelo estruturalismo da história. O que encontramos no Manifesto pela Filosofia não é uma história da filosofia. É um modelo de temporalização historiográfica que considera que cada teoria articula-se a partir da sua própria historicidade. Mas a historicidade, uma das componentes da historicidade, é de ser delimitado por um fim. E este fim pode se manifestar tanto quanto um telos, um fim com caracteres quase causais, tanto quanto como término de um processo de ampliação. O fim da Idade dos Poetas significa, por Badiou, de fato, uma possibilidade de reconfigurar e reconsiderar o platonismo. Porque o platonismo era a grande filosofia criticado por Nietzsche, como a gente tem encontrado, como também a filosofia criticada por Heidegger, além de outras ramificações da filosofia na sua formação mais contemporânea. Isto por causa da identidade das ideias absolutas, das ideias supremas em torno do uno, em que a verdade, o bem e o belo se comunicam entre si, sendo parte desse mesmo processo de implosão que leva as ideias todas a ser configurados e simplificados em apenas 3, e depois apenas em 1, e depois apenas como não-identidades, que é explorado pela fenomenologia fundamental no século XX, que começaremos a ver na próxima aula a explorar a obra fenomenológica de Edmund Husserl. Deixo o link para a nossa leitura, que eu indico como aproveitando das contribuições de um dos colegas de quem eu herdei a disciplina de filosofia contemporânea durante os 10 anos que eu a ministrava, que é o professor Urbano Zilis, que produziu um texto extremamente bem articulado em forma de pedagogia ou introdução geral da metodologia fenomenológica de Husserl e como isso renova as filosofias da consciência. Mas para completar, estabelecer o fim da Idade dos Poetas estabelece o fim da época em que a filosofia procurava os poetas, certos poetas, para apreciar e aproveitar e se apropriar do conceito de verdade, tal como articulado no seu meio. E Badiou, de maneira extremamente fina, identifica entre alguns poetas afirmações que dizem respeito de uma apreciação e de uma admiração imensurável de produções vindo da matemática.
tomando essas expressões como sendo um desejo de se desvincular da responsabilidade de se ocupar desse meio que não é especificamente de maneira imanente delas, de uma vez só destrutura a filosofia do seu encantamento com a verdade poética, que passa por Heidegger e a afirmação de que a verdade do ser se manifesta no disser poético. E, por outro lado, desvincula a matemática da sua reificação no cálculo e na computação, liberando a matemática a se manifestar-se como muitos dos maiores matemáticos dizem que é sua função, que é dar conta do belo. Aí temos as primeiras bases, então, de um sistema filosófico explicitado aqui no Manifesto pela Filosofia e afirmando uma nova teoria do sujeito que, na sua configuração platônico, deve nos levar também a entender que quando um sujeito se manifesta de maneira acontecimental, quando sua forma de articulação permanece-se indiscernível de outras formas de subjetivação por compartilhar a forma pura da subjetivação, mas que sua dimensão genérica lhe oferece a capacidade tanto de encaminhar o novo irredutível, quanto de tomar posse de uma situação corrompido, estagnante, em dispersão, no que diz respeito à posição centralizadora do acontecimento na sua própria constituição. Podemos crer que o sujeito genérico traz também uma melhoria de ordem ética à configuração ou à reconfiguração de um estado da situação tal como se manifesta tanto na condição artística, quanto na condição científica, quanto também na condição amorosa, assim como, fundamentalmente, na condição artística, política. Muito obrigado pelo interesse na filosofia de Alain Badiou. Eu deixo as informações associadas a esse vídeo embaixo, o link para a nossa leitura a próxima vez. Não se esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal se vocês desejam receber as notícias sobre as próximas aulas em que agora percorrerei a fenomenologia. Muito obrigado e ótima tarde para vocês.